Muito bem, nós estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento para Porto Alegre, a região metropolitana e também para o litoral norte do estado. Obrigado pela audiência. Outro dia, uma semana aqui, uma terça-feira passada, encontrei um amigo meu aqui no Zafari e está morando lá no litoral, está morando em Capão Novo, e ele assiste lá o programa toda semana. Muito obrigado pela audiência, que é grande em Capão Novo, porque sabias, Valdir, nosso convidado hoje, Valdir, e Vilmar também, que Capão da Canoa, Capão Novo, foi o primeiro experimento da NET aqui no Rio Grande do Sul? Sim. Foi lá que começou tudo, né? Então lá realmente todas as casas, todos os apartamentos têm NET desde esse tempo lá, começo. Foi o piloto, né? Foi o plano piloto da NET aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu vou falar sobre uma outra empresa importante que é a IES Manutenção Predial, que executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça contrato e contato. Faça o contato e faça o contrato de manutenção global. A IES Manutenção Predial, telefone 3276-3945. Nardon Inácio Auditores e Consultores, Sindareia Construindo o Rio Grande Forte e Cooperpua Crédito Cooperativo para Municipários, sede própria da Alberto Bins 325, nono andar, telefone 3284-2600. Um grande abraço para o Túlio, aí, presidente da Cooperpua, que depois de um tempo aí está retornando conosco aí a partir da semana que vem. Estamos recebendo o Valdir Benquese, grande administrador, Benquese, cara que mexe em carro também, como tu, né, Tio? Ele gosta também dessas coisas assim, meio excêntricas, viu? Esses hobbies assim, caros, né, ricos. Não, aí é outro nível, outro né? nível, O Valdir Valdir, obrigado pela tua presença aqui, pela primeira vez no nosso Economia e Desenvolvimento, é uma grande honra. A honra é toda minha. Obrigado, Silvio. Obrigado, Vilmar. Dois amigos aí. Deixa eu até te falar da questão da NET, muito rapidamente. Tá? Claro. A NET foi meu cliente, né? Por isso eu sei dessa questão que Capão da Canoa foi o embrião, né? Numa época onde a NET, no Brasil, ela tinha 3 sócios, que é a Rede Globo, a RBS era sócio nacional e a Multicanal, que foi a empresa que detinha os cabos. Tá? E por questões logísticas, estratégicas, aí, então definiram que Capão Novo seria o piloto. E é uma coisa interessante, porque Capão Novo, Capão Novo é uma praia meio isolada, né? Realmente é uma coisa, parece digamos assim, uma série de moradias isoladas, né? Um conjunto habitacional todo lá, né? Isso. Quer dizer, e era fácil de... porque é uma praia planejada, né? É uma praia muito planejada. Exatamente. E depois tem uma coisa, né? É uma praia que as pessoas iam... Eu frequentava muito quando meus filhos eram pequenos, então também as crianças começaram ali, né, a ter esse contato com a NET. É uma coisa interessante do ponto de vista pedagógico, né, que eles fizeram. Mas, Valdir, o nosso assunto, claro, tem vários assuntos, mas um deles aqui importante é que nós sabemos, a tua opinião também, eu, Vilmar, aqui, sobre a necessidade da reforma do Estado. O Estado aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul, principalmente aqui, tivemos 2 governos do PT e o universo cobra, essa duplicata, ele cobra, não adianta. Então, estamos numa situação de penúria financeira que não tem saída se não houver uma reforma do Estado. E essa reforma começa com mudança até nos planos de carreira do funcionalismo, né, Valdir? Na realidade, o que ocorre é o seguinte, o peso da folha em qualquer nível hoje, né, a esfera pública, o funcionalismo público, ele está fazendo com que os estados como todo, isso também acontece na União, acontece nos municípios, tenham muita dificuldade da prestação de serviço público. Eu até costumo dizer assim de forma sem o compromisso técnico, né, que é um caso de apropriação indébita. Por quê? Porque o Estado recolhe os recursos, né, por intermédio dos impostos, para a prestação de serviço público. O Estado não está conseguindo prestar esse serviço público de forma adequada e qualificada. Por quê? Por causa do peso da folha. O governador, né, Eduardo Leite, divulgou agora aí no lançamento, digamos assim, desse projeto, né, de reforma do plano de carreira do funcionalismo público estadual, que 82% da despesa empenhada é uma despesa com folha, né? Então, folha e previdência. Ou seja, é absolutamente insustentável. Não há como crescer, não há como desenvolver. Nós temos aqui custos acessórios, principalmente do ponto de vista das empresas, altíssimos por conta justamente da falta do investimento público. Por quê? Porque o Estado se concentra quase que exclusivamente nesse momento para poder dar conta da folha. E mesmo assim, paga com atraso, né, de forma parcelada. Então, tem custos, por exemplo, que estão gerando uma debandada de empresas do Estado do Rio Grande do Sul
para outros estados, eventualmente até para outros países, tipo, como o custo logístico, é um dos mais altos do Brasil, chega a 22% do PIB. Então, o que significa isso? Se todos nós formos pensar, existem empresas que nós conhecíamos há algum tempo que saíram, né? A Zaleia, a Grandene, o caso mais emblemático, Gerdau. As empresas não estão conseguindo se manter. E os grandes talentos também estão indo embora, né? Também, há uma fuga de talentos, né? Porque como não há oportunidades qualificadas, por exemplo, uma das coisas que o Estado está muito atrasado, a questão da inovação, tá? Então, pega um estado como o estado de Santa Catarina, aqui ao lado. Tá? O estado que está hoje com um processo, digamos assim, com envolvimento de todos os entes públicos, privados, universidades, no sentido da inovação e do futuro, nós estamos super atrasados. Nós estamos falando de automóveis. Na semana passada, a Nissan lançou o seu primeiro carro 100% elétrico vindo para o Brasil, lá em Florianópolis. Por quê? Porque existe esse ambiente já de inovação, né? E nós estamos muito atrasados. Se tu falasse isso há 30 anos, né, mas como Florianópolis, o Rio Grande do Sul era melhor. Né? Nós tínhamos muito mais atrativos, né? Nós éramos um estado muito mais desenvolvido e tinha um polo de atração que funcionava aqui no Rio Grande do Sul. Agora perdemos isso. O que acontece, né? Assim, a folha no estado, com todos os acessórios, penduricários, etc., chega a 30 bilhões por ano. Isso é impagável. A sociedade o orçamento do Estado para o ano que vem é 44 bilhões. Para você ver uma coisa. O que chama atenção nesses números, Valdir, voltando um pouquinho à questão de Florianópolis, Rio Grande do Sul, há 30 anos atrás, como o Silvio colocou, a gente até, de forma assim, meio depreciativa, se referia a Santa Catarina, né? Que era o nosso área de lazer, né? Exatamente. A gente ia para lá, nas praias e tal, mas era uma situação assim que a gente não considerava, tá? Bem feito para nós, que ficamos para trás. Agora, claro, tem viés político nisso aí, que não é o foco do nosso tema de hoje. Agora sim, Valdir, falaste num número aí extremamente significativo, 82% da arrecadação vai para a folha de pagamento. Nós não queremos aqui, de forma alguma, crucificar o funcionário público, de forma alguma. Nós respeitamos todos os servidores da esfera pública. Aliás, foi muito colocar isso, porque quando nós falamos isso, nós estamos defendendo o funcionário público. Que pior do que receber em parcelas é não ter dinheiro para receber. Ter dinheiro para receber, como já houve na história do próprio Rio Grande do Sul aí, na década de 50, enfim. Agora sim, Valdir, desses 82%, hoje me chamou a atenção um número que diz o seguinte: a folha de inativos, pensionistas, aposentados, etc., é superior à folha de ativos. Isso confere. Eu não me lembro se é 1,36, seria 36% a mais, uma coisa assim. Hoje é grosso modo 60-40, mas 63, então 1,63. Pode ser. Tá. Agora a pergunta que porque ela cresce, o inativo cresce todo dia. Cresce todo dia, claro, porque cada vez mais as pessoas ou se aposentam e ficam também os pensionistas, os filhos, as filhas solteiras, aquela coisa toda, né? Que a gente sabe que tem muito por aí também que não é bem assim, que não são solteiras, enfim. Mas a minha pergunta é assim, nesses 82% que absorvem a folha de pagamento com todos os seus encargos dos tributos, estão os inativos também? Sim. Estão os inativos, tá? Então, realmente, a coisa está ficando... E esse número vem crescendo, dia a dia, com muito sucesso. Olha, existem categorias, como a categoria da segurança pública, que é 70-30. Tá? Então, tal é o desequilíbrio, quer dizer, é um processo absolutamente sustentável. Essa semana eu conversava com o delegado Fernando, né, e demonstrava para ele o seguinte: nós precisamos ter aqui o aparecimento, o surgimento de uma entidade privada do terceiro setor, o Instituto Floresta, para conseguir dar conta de aparelhamento das polícias, com viaturas, coletes à prova de balas, armamentos, porque o Estado está concentrado 100% na manutenção da folha. Cabe salientar o seguinte: o salário do funcionalismo público estadual ele está congelado desde 2015. E é por isso que vem o plano de carreira, porque mesmo assim ele vem crescendo por causa que se chama do crescimento vegetativo. São vantagens por tempo de serviço, questões relacionadas com benefícios para aposentadoria por funções gratificadas, que fazem com que a folha naturalmente ela cresça, sem que haja, digamos assim, um aumento ou repasse inflacionário. E é isso que o governador está tentando resolver. Tem o repasse inflacionário, que é obrigatório também, né? Que é obrigatório. Quer dizer, o Estado não tem... Ele tem a receita cada vez menor, está reduzindo a receita, a despesa está subindo, e mesmo assim ele tem que repassar
a inflação que não foi anexada na receita dele, mas na despesa. Esse é o problema. E aí acontece uma situação que é o seguinte, né, que é o outro lado dessa moeda, quer dizer, a gente se concentra em pagar funcionar a folha, né, deixamos de investir em tudo que é necessário. Sim, porque sobra só 16%, saúde, na verdade. Sobra do recurso empenhados. 18% só. Isso, do Para recurso empenhados. E aí começa a ver, então, essa fuga, né, de empresas e de talentos, o que compromete a receita. A gente vem de um período de grave crise, porque isso também tem um impacto muito forte da redução da receita. Claro. Né? O que o Estado, o que o governador está pregando? Né? Eu aqui não estou defendendo o governador, não estou defendendo a iniciativa do governador. Defendendo o Estado. O Estado. O governo passa, o Estado continua. Né? Exatamente. Então, o que ele diz? Assim, nós precisamos, para a manutenção das empresas, ter projetos de estímulo e de incentivo ao empresariamento no Estado do Rio Grande do Sul. Não estamos conseguindo fazer isso. Isso gera o quê? Cada vez mais uma redução da receita com aumento de despesa. Então, o desequilíbrio só cresce. É uma espiral suicida, porque, vê bem, isso que o Valdir Bianchessi Júnior coloca, que é a questão de incentivos, seria incentivos na ordem tributária. Automaticamente diminui a receita, compromete mais de 82% naturalmente. Agora, na expectativa de crescer uma receita mais futura. adiante, no médio prazo, não vai ser nem em curto prazo. E mais um detalhe, né, Valdir? Não é só isso, a questão também de investimentos em energia, em rodovias, né? Infraestrutura como infraestrutura completa. Como é que vai atrair uma empresa, um investidor, para um Estado que não pode nem dar incentivo e nem oferece a infraestrutura necessária? É uma espiral suicida de fato. Né? E nós temos um outro aspecto aí que é muito crítico, que é a questão da educação. A falta de um investimento em qualificação da educação está fazendo com que o Estado, dentro de um parâmetro que é o IDEB, né, que compara a educação nos estados, nós estamos perdendo. Já fomos o primeiro, já fomos o segundo, hoje estamos acho que em 12º ou 13º em termos de qualidade da educação. Né? Se trouxer para o município de Porto Alegre, isso é muito pior. O professor municipal de Porto Alegre é o mais bem pago dentre as capitais do Brasil. E está em penúltimo lugar em termos de qualidade da educação. Pois é verdade. Bom, aqui nós teríamos muitas coisas para tratar. Vamos combinar com esse rapaz aqui para ele vir para o programa, né? Porque pelo menos uma vez por mês nós fazer esse debate, porque o objetivo do programa é justamente isso, esclarecer as pessoas. Aqui temos só gente da categoria, professor Saul, né? Temos aqui o Luiz Braz, temos aqui o Michel Soares, né? Quer dizer, uma série de profissionais, o José Henrique, né? Uma série de profissionais que conhecem as coisas para eles passarem essas verdades, né? Porque normalmente as pessoas ou não têm acesso a isso, ou têm acesso a inverdades, né? Porque quem mais trabalha para confundir as pessoas, exatamente são aqueles que não querem a mudança que o Estado precisa. Não é questão de escolha, não é. É a única alternativa. O Estado precisa se reformar lá, em termos nacionais, e também em termos regionais e locais. Todo o Estado, o setor público brasileiro está falido e é preciso que nós pensemos no futuro, né? E a nossa opinião aqui é isenta. É como eu digo assim, eu sempre digo assim, onde eu trabalho, nós trabalhamos, nós somos independentes. Nós podemos até ser taxados de parciais ou imparciais, mas não somos. Somos independentes, temos opinião própria. Valdir, muito obrigado pela tua presença. Veja se tem tempo aí para se incorporar aqui no programa, né? Com o maior prazer. Porque eu acho importante trazer profissionais da categoria tua para somar aqui com os nossos demais comentaristas, debatedores, que são da primeira linha do Rio Grande do Sul. Então, obrigado pela tua presença aqui e até um novo encontro contigo. Muito obrigado. Rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.